Bom, pessoal, hoje é dia 2 de setembro. Ih, não é nada dia 2, né? Hoje é dia 3 de setembro. A tia adora trocar as datas. 3 de setembro, quinta-feira, tá? Boa tarde aí, mais uma vez. Nós vamos ter aula de Ciências, História e Matemática, tá? Nós vamos iniciar hoje por Ciências. Abram a apostila de vocês, lá na página 139. Apostila, página 139. Eu vou compartilhar a tela e vou explicando e fazendo a leitura do texto com vocês. Depois vai ter um videozinho rapidinho aí que eu vou mostrar, tá bom? Sobre o assunto. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui, animais invertebrados. Opa, deixa eu abrir meu livro também, né? Para poder aqui. 39. Nós iniciamos esse capítulo falando sobre os invertebrados, que são classificados como poríferos. Lembram lá? Das esponjas do mar, né? Que nós vimos algumas características delas, né? Que esses poríferos, eles são animais filtradores, então eles filtram o nutriente, eles filtram os nutrientes que tem na água, filtram o oxigênio para poder respirar. Olha lá. Eu mostrei o vídeo, né, que mostra como é que acontece essa questão da filtração, né, que entra nos poros dos poríferos, e aí entrou e ele sai por essa superfície aqui, esse orifício que ele tem lá em cima. Bom, aí mostrei essa experiência, que quem quiser fazer pode fazer. Nós vimos algumas curiosidades sobre as esponjas do mar. E hoje, continuando a falar sobre os animais invertebrados, nós vamos falar sobre os cnidários, que também, eu não estou fazendo a leitura ainda não, tá, pessoal? Só vou dar uma introdução. Eles também são animais aquáticos, e eles são sésseis. Então, assim, alguns se locomovem e outros, os animais sésseis são aqueles que não se locomovem. Lembra lá que na classificação dos poríferos, eles são animais sésseis. Por quê? Porque eles ficam presos aonde? Na rocha, né, no solo. E os animais livres são aqueles que se locomovem, tá? Que é o que nós vamos ver aqui. Nós temos uns exemplos, né, de animais cnidários, como as anêmonas do mar, águas-vivas, corais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles hoje, tá? Nós vamos ver também que os cnidários, eles vão apresentar duas fases. O corpo dele apresenta duas fases, tá? E cada uma dessas fases, elas são diferentes, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a leitura do texto. Os cnidários também são animais aquáticos e a maioria vive no ambiente marinho. Nesse grupo, existem tantos animais de vida séssil, ou seja, que ficam presos lá no solo, né, nas rochinhas lá do fundo do mar, quanto animais de vida livre, que se locomovem. Os cnidários são representados pelas anêmonas do mar, pelas águas-vivas, pelas caravelas e pelos corais. Na imagem ao lado, há dois peixes palhaço abrigados entre as estruturas de um cnidário. Você sabe o nome desse cnidário onde os peixes palhaços se abrigam? Quem lembra daquele filme Procurando Nemo? Então, pois é. Então, esse cnidário aqui, onde os peixes palhaços estão escondidos aí, né, se abrigando, na verdade, são anêmonas, tá? São as anêmonas do mar. Então, as anêmonas são classificadas como cnidários. Vamos ver agora como são os corpos dos cnidários. Olha só. Ao longo da vida, a maioria dos cnidários pode apresentar duas fases
e seu corpo é diferente em cada uma delas. A fase de medusa, em que o animal é livre e pode nadar, e a fase de pólipo, em que é séssil, ou seja, ele fica preso no solo, né, nas rochas. Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. A boca tem também função como ânus, e os tentáculos que servem para a defesa e captura de alimentos. Como os cnidários se alimentam de outros animais, são chamados de carnívoros. Observe a seguir diferentes exemplos de cada forma de vida dos cnidários. Primeiro vamos observar aqui essa primeira imagem, tá? Olha lá. Aqui ele está mostrando pra gente a representação do corpo deles. Estão vendo? Aqui é quando ele está preso, né? Que ele ainda é um pólipo, né? E aqui a medusa quando ele já está livre. Então aqui ele é cessa, um estado naquele momento ainda que ele vive preso, né? E depois ele é livre, ele consegue se locomover, tá? Aqui tem os tentáculos, olha, dos cnidários. Esses tentáculos, eles têm umas substâncias que são prejudiciais para as suas presas e para a gente também, que é o que nós vamos ver mais a seguir, tá bom? Aqui, essa parte aqui, olha, e essa outra aqui, elas servem como a boca, então eles se alimentam, né, por ali, e a parte do ânus também, onde eles vão eliminar, né, aquilo que não serve. Aqui embaixo, olha só, ele vai nos dar outras imagens de cnidários. Na letra A, nós temos as anêmonas. Na letra B, os corais. Então, tanto as anêmonas quanto os corais, eles são exemplos de cnidários sésseis. Por quê? Porque eles ficam presos no solo, nas rochas, ok? Embaixo, nós vamos ter exemplos de cnidários como as águas-vivas, na letrinha A, e a caravela portuguesa na letrinha B, que já são, aqui já é uma outra fase, né, da vida deles. Então, exemplo de cnidários livres nadantes, ou seja, eles andam, né, eles nadam pelo mar inteiro, tá? Página 141. Vamos lá, página 141. Aqui. Os cnidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante para paralisar sua presa. Essas células são chamadas de cnidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais. Quando entra em contato com a nossa pele, essa substância pode causar queimaduras. Por isso que geralmente na época de verão, né, a gente costuma ver bastante assim as águas vivas na beira da praia e é perigoso, tá? Glossário. Ainda na página 141. Urticante é aquilo que produz sensação de queimação, ardência. Para saber mais, leia o texto a seguir para saber o que fazer em caso de acidentes causados pelo contato dos cnidócitos de águas vivas com a pele das pessoas. E aí, me respondam antes da gente começar a leitura, né? Ou pensem aí, depois vocês vão me responder. Vocês já foram queimados por uma água viva? Conhecem alguém que já foi queimado por uma água viva? E como é que a gente tem que proceder quando a gente é queimado por uma água viva?
Vamos ver aqui. Pensem aí se vocês lembram de alguma situação com água viva e como foi que a pessoa fez. Se ela fez como está falando aqui no texto. Vamos lá. Olha só. Queimaduras por águas vivas têm redução de 95% no litoral do Paraná neste verão. Os casos de queimaduras por águas vivas no litoral do Paraná tiveram redução de 95% desde o início deste verão, no comparativo com a temporada passada, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. O que fazer em caso de queimaduras? O Corpo de Bombeiros do Paraná orienta que, caso seja tocado por um desses animais, o banhista use a própria água do mar, vinagre ou soro fisiológico gelado para limpar o local, pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando na pele e aliviam a dor. Uma dica é procurar um posto de guarda-vidas para ter orientações e também para passar o vinagre, que fica à disposição dos banhistas em borrifadores. Em caso de pessoas com alguma predisposição alérgica que apresentarem dores pelo corpo, mal-estar ou vômito, é preciso ficar atento e buscar atendimento médico imediatamente. Agora, o que não se deve fazer se for queimado por água viva? Encostar na área afetada, pois pode queimar a mão e espalhar o veneno para outras partes do corpo. Jogar água doce no local, isso só irá potencializar a ação do veneno. Então, você não vai colocar água, né, aí da torneira. Coçar e esfregar, tá? Então, são algumas dicas de como proceder e do que não fazer no caso de queimadura por águas vivas, tá? Antes de eu voltar aí com vocês e nós realizarmos os exercícios, eu vou apresentar para vocês um trechinho do vídeo que mostra como que os cnidários, eles se alimentam, como que eles fazem para se alimentar, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Não, vou voltar na sala para saber como é que tá aí o negócio. Deu para entender? Sim? Tá. Então, agora eu vou apresentar para vocês, é um trechinho bem rapidinho, tá bom? Ele vai mostrar como é que os cnidários fazem para se alimentar. Olha lá. Aqui. Ó, tentem ler a legenda, senão a tia tenta ler aqui. And you've got to go back to a group like the Cnidarians in order to study this question. Probably the most important thing that movement has provided them is its ability to capture food. Cnidarians were the first active predators on the planet. Like its ancestors, this anemone may seem docile, but it has tricks for snaring fast-moving flesh. Ele diz que ela parece frágil, né, dócil, mas ela tem ali uma substância ali para The goby is a swift swimmer, with eyes and senses attuned to any sign of danger and a brain able to process complex signals. It seems better equipped for survival. The anemone, however, has developed weapons of its own. Lining its tentacles are millions of special capsules called nematocysts. Esses são os tentáculos dela, onde tem as substâncias que fazem mal, né? Inside the capsules lie thread-like projectiles loaded with deadly poisons. São os venenos que ele When tá unleashed, mostrando. these weapons fire with the acceleration of a rifle bullet. They pierce their target and pump it full of paralyzing toxins.
The tentacles must be touched before the weapons can discharge. And for that, the prey must come to the anemone. Its plant-like appearance perfectly conceals its very deadly intent. Ele diz que como ela parece uma In silent planta, ambush, the anemone awaits its animais, prey. né, não apresenta assim, aparentemente não apresenta nenhum risco. Então os bichinhos, né, os peixes se aproximam dela. For the goby, one unguarded moment could be fatal. Dragging the fish into its mouth, the anemone devours it with tools invented by its ancient ancestors. The goby will be slowly digested alive. Viram? É só um trechinho mesmo que a tia ia passar aí para vocês. Olha. Então, vocês viram aí como é que ela faz a cara da Lorena para poder capturar seu alimento? Pois é, né? A gente olha para ela, né? Para a Anêmona e fala, mas não representa nenhum perigo. Imagina, tem todos os perigos, sim, para os animais que vivem no mar, né? Porque dali ela vai tirar o alimento dela. Então, eles criam seus mecanismos de defesa, para se alimentar, para poder sobreviver. Tá? Então, agora nós vamos lá na página 142. Deixa eu ver aqui que o Felipe levantou a mão. Deixa eu parar. Assim, pessoal. Considerando os animais que você estudou até agora, que foram os poríferos e os cnidários, observe as imagens e as dicas a seguir e assinale com um X o grupo ao qual cada animal pertence. Tá? Então, vamos lá. O primeiro animal possui células especiais denominadas cinidócitos. São os poríferos ou cnidários? Aí vocês vão assinalar aí de acordo com a característica do que a gente já falou na aula passada e falou agora hoje sobre os cinidócitos. Tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês marcarem o X. É 142. Primeiro, em história, nós vamos usar primeiro a apostila, tá? Então, vocês vão abrir a apostila aí na página 224. Nós ainda estamos no capítulo que fala sobre os espaços públicos, tá? Nós vimos anteriormente, nós falamos sobre as ruas, as placas, né? Da importância das ruas terem nomes, as casas terem números, né? E hoje nós vamos falar sobre os monumentos públicos e os monumentos naturais. Os monumentos públicos são aqueles que são feitos para homenagear, né? Tem a mesma função do nome das ruas. Vai homenagear alguém importante ou algum fato, né, importante daquela época, daquela região. E os monumentos naturais, que eles são formados pela própria natureza. Os monumentos públicos são feitos pelos governantes, né? Então, eles mandam construir lá as estátuas, tal, em homenagem a algo ou alguém, tá? Nós vamos ver também a função dos museus, né? Que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar algum museu, que ali também nós vamos encontrar a história, né? De um lugar, de uma época, nós vamos encontrar objetos, obras de artes, tudo de uma época, né, que foi importante, que as pessoas acham, né, criaram um museu justamente para isso, para guardar coisas que são importantes do passado. Oi, Maitê, pode liberar seu áudio, você quer falar? Não? Ah, tá. Você estava com lápis no pé. Lorena, isso ou Babi? É a Babi. Oi, fale, Babi. Eu já fui no Museu Egípcio. Olha, que legal. O que tinha lá de legal, assim, de interessante que tu viu? Tinha múmia morta,
Uhum. Tinha várias esculturas, várias estátuas. Ai, que chique, muito legal. Eu Pra onde também que fui foi? no museu. Peraí, rapidinho, peraí. E onde foi? Foi em São Paulo? Que cidade que foi? Você lembra? Em Gramado. Em Gramado? Que legal. É, depois Tia, você eu fui no confirma Museu então. do Amanhã já. É lá no Rio de Janeiro. Legal, né? Esse museu também. Gostou? Eu fui eu fui lá dos Estados Unidos. Estados Unidos tinha um montão de estátua, tinha um montão de quadros, É, que legal. Olha, esculturas. essa classe fazem bastante passeios interessantes. Muito legal saber. Fala, B, libera seu áudio. Fê, fecha o áudio para tia, por favor. Eu fui no Museu da Pesca. Lá tem muita estrutura. Lá tem até, parece um navio. Lá tem um pirata, uma estátua de pirata. Tem um aquário de vidro, só que não tem água embaixo do chão. Muito bom. Professora, Que legal, eu já fui no olha Museu só. do Mar. Já foi no Museu do Mar também? Tinha baleia, o esqueleto de baleia, na verdade. É, o esqueleto, isso que eu ia falar. Legal, né? E ele é grandão, muito legal. Oi, Babi. Eu também já fui no Museu de Cera, que tinha várias coisas de cera, parecia muito real as pessoas. Jura? Que legal, esse daí eu queria muito ir. Eu acho que ele deve ser muito legal. Também no museu, Oi. É Catavento, fica lá em São Paulo. O Catavento, é verdade. É um museu de ciências. Esse também eu queria conhecer, que também deve ser muito legal. Tem Que um legal, lugar bom? que quando você cava, que falou o planeta Terra, e quando você cava, quando tá muito acima da areia, o bagulho fica, o negócio lá, ele fica como se fosse uma terra mesmo, uma ilha. Uhum. Aí quando você cava essa ilha, você tipo tira a areia, some, fica água mesmo. Que legal, que interessante. É um bom lugar. Olha, uma dica aí também para vocês conhecerem. Todas as dicas que vocês deram são lugares bem interessantes. Muito bom saber que vocês fazem passeios culturais. Legal. Oi, Davi, pode falar? Tia, eu posso Oi. aqui, é mesmo? A tia já não falou a página? Não, né? Página 224. Você falou assim. Tá? Falei? Página 224. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a tela da apostila e depois nós vamos fazer a atividade na ficha, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Acompanhando a leitura, hein? Opa, o que eu fiz? Acompanhando a leitura, hein, pessoal? Cadê? Aqui, história. Espaços públicos. Página 224. Olha, deixa eu colocar aqui. Se nós vemos. Aqui nós vimos. Tá. Vamos das ruas, das placas. E hoje nós vamos falar sobre os monumentos públicos. Opa, agora se não tá. Então, bom, monumentos públicos. Os monumentos públicos são construções encomendadas pelos governantes em homenagem a algum personagem ou acontecimento considerado importante para a história. Nas praças é comum existir algum monumento público em homenagem à história e à cultura da cidade.
Os monumentos valorizam a memória nacional. Conheça alguns monumentos das nossas cidades. Então, o livro está mostrando aqui pra gente, olha, apresentando aqui 3 monumentos nessa página, né? O Monumento às Bandeiras, em São Paulo, que foi inaugurado em 1953, tá? Em homenagem aos bandeirantes paulistas. Tá bom? Aqui embaixo, nós temos um monumento com uma réplica do avião 14 bis, em homenagem a Santos Dumont, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Primeiro avião aí, que dizem que ele foi o primeiro avião, né? Que bonito! Né? Aqui nós temos, ó, aqui nós temos o monumento aos imigrantes livres em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Tia, Oi? quando eu tava indo na casa do meu primo, assim, eu vi a placa assim, igualzinha essa aí, mas não tava escrito, tava igualzinha essa aí do imigrantes aí, ó. Aham. A nação brasileira é um imigrante. Eu vi essa placa quando a gente tava indo pra casa do meu primo. Legal. Bom, aí Era na lá página... no Guarujá. Na página A gente tava 220. pro meu primo lá no Guarujá. Entendi, mas aí era outra placa, né? Então, ó, na página 225, preservando a memória. Então, aqui nós vamos falar agora sobre o museu. Então, como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, estátuas, praças e ruas. Agora conheceremos um local especial, criado para preservar a memória da humanidade. O museu. Os museus foram criados porque as pessoas consideram importante preservar o passado para se conhecer a história. Nos museus é armazenado e organizado tudo aquilo que uma determinada sociedade considera importante para preservar sobre o passado. Nós vamos encontrar lá roupas, objetos de uso cotidiano, obras de arte, etc. Um importante museu brasileiro é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um incêndio em 2018 e teve parte do seu acervo destruído. No passado, ele foi usado como residência real dos imperadores do Brasil. Quando visitamos um museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de determinado povo ou de determinada época e entender um pouco melhor como nos tornamos o que somos hoje. Visitar um museu é uma viagem no tempo. Então, quem tiver oportunidade, quem ainda não foi, não conhece, vão, visitem, que é muito bom, muito legal. Então, aqui a gente tem o Palácio de São Cristóvão, que abrigava o Museu Nacional, né, que sofreu esse incêndio aqui em 2018, queimou quase que tudo praticamente, né, uma pena. Bom, então aqui nós falamos, na página 224 e 225, sobre os monumentos que são, né, construídos pelo homem. Agora nós vamos ver lá na página 226, os monumentos naturais. Olha lá. Ai, tá difícil aqui hoje. Olha. Os monumentos naturais. Existem monumentos que não são resultado da ação humana, mas são grandes obras da natureza, admiradas pelas pessoas e protegidas pela legislação, sendo localizados em áreas de proteção ambiental. Conheça alguns monumentos naturais do Brasil. Aqui nós temos a Gruta do Lago Azul, localizada na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nós temos o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nós temos um Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses,
formado por dunas de areia e piscinas naturais, localizado no estado do Maranhão. E as Cataratas do Iguaçu, localizadas no estado do Paraná, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então, esses lugares aqui, olha, também são considerados monumentos históricos, né? Mas são naturais, certo? E eles são preservados, são lugares que têm que ser preservados também, garantidos por lei, né? Então, você não pode chegar lá e fazer a bagunça, achar que pode destruir as coisas, deixar tudo sujo, porque tem as regras lá, tá? Ali embaixo, olha, tem uma lei que fala assim: a preservação da natureza é tão importante que está assegurada por lei. Artigo 25. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, não cabe só os governos, né, os governantes cuidarem, manter esses lugares, mas as pessoas também que vão visitar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não poluir, né, jogar lixo, deixar lixo por lá espalhado, não é? Não alimentar os animais. Então, tudo tem que ser muito bem, tá tudo muito equilibrado, todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, a gente não pode, tanto os monumentos históricos, né, que os homens, que a gente constrói, quanto os naturais, são monumentos que a gente não pode destruir, vandalizar, porque muitos desses monumentos já foram até pichados, né? Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que algumas pessoas, né, que não têm educação, picharam, então vandalizaram esses monumentos. E a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que preservar as coisas, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida? Deixa eu só parar aqui rapidinho. Meu mouse está travando. Olha só, ficha de atividades é página 117. Nós vamos fazer, pessoal, só a página 117. A 118 não é para fazer hoje. Entenderam? Olha lá, o exercício 1, ele fala assim: sobre os monumentos públicos, leia as frases a seguir e identifique quais estão corretas e quais estão erradas. Depois, reescreva as erradas para que fiquem certas. Então, vocês vão ler a frase A e vão dizer se está certa ou errada. Se tiver certa, você escreve certo ou correta. Se ela estiver errada, você vai escrever errada e aí você vai ter que reescrever ela de maneira que ela fique certa, tá bom? Entenderam? Oi, Davi. Que é para fazer aquela da apostila? 117, Davi. Ficha de atividades. Felipe, 117, ficha de atividades. É história ainda, só que é a página 117 da ficha. Tá? E para fazer aquela da apostila? Só a da apostila é para casa. Ah, tá. Felipe, vou repetir. 227 da apostila para casa. Ok? Marcou? Marquei. Tá. E agora, 117 na ficha é agora que a gente vai fazer. 117 só, tá? Então, vai. Se concentra aí. O que tem que fazer, Felipe? Você vai escrever, você vai ler a frase e vai dizer se ela está certa ou errada. Se ela estiver certa, você escreve certa. Se estiver errada, você fala que ela está errada e reescreve a frase arrumando ela de maneira que ela fique certa. Já pode começar? E o exercício... Oi? Pode começar? Pode. Tá. Pode sim. E o 2 é para colocar verdadeiro ou falso nas frases. Ok? Vou fazer silêncio aí para vocês pensarem.
A tia só estava explicando, tá? Podem começar. Nossa. Então, vamos lá. Página 39 e 40 da ficha de atividades matemática. Aí na página 39, o exercício 1, a tia vai explicar e depois eu deixo vocês fazerem aí sozinhos, tá bom? Observe a imagem abaixo e faça o que se pede. Identifique os itens que têm ou lembram a forma de, letra A, esfera, paralelepípedo, letra B, e letra C, um cilindro. Então, vocês vão analisar essa imagem das crianças brincando no parque, dos objetos que tem aí, e vão dizer qual é o objeto que lembram essas formas, tá? Depois a gente vai lá para 40 para eu explicar o que é para fazer. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Olha só, página 40... Tem que prestar atenção nas falas das crianças. Então, fala assim, olha. Observe a construção feita por Francisco com peças de madeira coloridas, tá? Então, ele usou aqui essas pecinhas aqui coloridas que lembram o quê? As formas geométricas espaciais. Bom, a professora perguntou aos alunos quantas peças de cada tipo Francisco utilizou. Observe algumas respostas. Então, vocês vão observar aqui quais foram as respostas das crianças, as falas deles. Então, olha só. Pedro falou, Francisco utilizou 2 cubos vermelhos. A Ana falou, Francisco utilizou 3 círculos laranjas. O João disse, Francisco utilizou 2 pirâmides azuis. E o Marcos, Francisco utilizou 2 paralelepípedos amarelos. Então, o que você tem que fazer? Em cada fala das crianças, você tem que ir lá na imagem e observar. Então, quando o Pedro fala assim, Francisco utilizou 2 cubos vermelhos, vai lá na imagem, né, das pecinhas de madeira e procura. Tem 2 cubos vermelhos? Se tiver, então a gente já sabe que uma resposta está certa, tá bom? Aí depois vai lá na outra resposta, procura lá se tem aquelas peças. E aí, depois você vai dizer quais alunos fizeram afirmações corretas e explique por que ele fez a resposta correta, tá? Por que ele deu a resposta correta, ok? Então, vamos lá. Peraí. Pronto, vou dar um tempinho aí para vocês, tá bom? Então, beijo para vocês. Até semana que vem. Bom descanso. Façam as atividades, tá bom? Beijo, Davi. Tchau. Tchau.